Então, Beatriz, eu vou pedir então para você fazer uma breve apresentação sua, assim, de como você começou na dublagem, digamos, quanto tempo você tá ali nesse meio. Bom, bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz Vila, eu sou dubladora e, antes de tudo, eu sou atriz. Eu sempre gostei de teatro, sempre gostei de cinema. Na verdade, meu sonho sempre foi fazer faculdade de cinema, mas tudo bem, né? A vida vai tomando caminhos diferentes e estamos aqui e tá tudo certo. É, de formação, eu sou relações públicas, mas eu acabei indo para o mundo da dublagem, não cheguei a fazer faculdade de artes cênicas, mas hoje sou dubladora em tempo integral, e os meus trabalhos mais conhecidos são especificamente no videogame, embora eu também trabalhe com locução e todas as vertentes do mundo da voz aí, mas as minhas personagens mais marcantes são a Freya, de God of War, tanto o 2018 como o Ragnarok, e a mãe Miranda de Resident Evil Village. Então, sempre coloco aí como destaque o mundo dos games, mas dublo também a Kate de This Is Us, que está passando na Globo, acho que ainda está passando na Globo. Dublo muitos realities pro Discovery. Tem muita. Minha voz tá por aí, gente. Se você assistir um programa de reforma de casas, muito provavelmente você vai estar ouvindo a minha voz, porque eu dou voz a Jenny Mars. E é isso. Eu faço bastante videogame, mas eu gosto sempre de citar outros exemplos, porque na verdade o profissional da voz faz de tudo. A gente faz novela turca, novela mexicana, videogame, locução, URA, que é uma outra linha. Você começou mais ou menos, tem mais ou menos quanto tempo? Eu sempre fiz algum tipo de atividade artística. Desde que eu era pequena, assim, era aquela palhaçona que ficava lá, e a brincadeira era cantar, a brincadeira era dançar, a brincadeira era tudo meio artístico mesmo. Então, Vivian, na verdade, eu sempre gostei de arte. Minha mãe, assim, desde que eu era pequena, ela já olhava e falava, gente, é mais uma artista para a família, porque não tem como, entendeu? As brincadeiras era, vamos brincar, que eu estou no palquinho da Xuxa, fazendo uma apresentação. Tudo era musical, tudo era artístico. E na escola em que eu estudei, isso era super estimulado também. Tinha aula de canto, tinha aula de coral, violão. Depois, na minha adolescência, a gente montou um grupo de teatro super forte, assim, que foi um grupo até que impactou a comunidade, o bairro. A gente fazia uns musicais, assim, super grandiosos, né, para a época. Eu olho para trás e falo, gente, olha a oportunidade que eu tive. A gente chegou a montar Jesus Cristo Superstar, a gente chegou a fazer Nossa, montagens grandiosas para uma estrutura de colégio. E com banda, com orquestra, foi uma experiência incrível. Toda a uau. minha base que eu carrego até hoje foi desse período, assim, foi um privilégio muito grande. E daquela turminha, nós nos auto-intitulávamos Os Veteranos, tá? Um nome super humilde, assim, de 15 anos que colocaram esse nome no grupo. Dessa turma, a grande maioria trabalha com arte até hoje. E, né, porque foi realmente uma turminha, assim, super talentosa, tal. E nessa época, que daí eu já tinha 18, já estava saindo do colégio, decidindo se ia fazer cursinho, o que, que ia fazer, o que, que não ia fazer, eu percebia que a galera que foi realmente para artes cênicas, como faculdade, eles já estavam falando de um tal de DRT, e eu percebia que era um documento que em algum momento ia ser importante para alguma coisa, e eu ainda não tinha certeza de qual faculdade eu ia fazer. Eu queria muito fazer cinema, mas a minha família tem empresa, eu achei que em algum momento eu teria que fazer alguma faculdade relacionada à administração, alguma coisa assim. Eu estava com os caminhos super abertos, então, na verdade, eu decidi fazer duas coisas mesmo, que foi uma faculdade mais voltada para essa parte administrativa. Eu acabei escolhendo relações públicas, que tem a ver com comunicação, que eu me identificava mais do que administração. Não me Uhum. arrependo. Eu aconselho os meus alunos ou outras pessoas que me perguntem, tem que fazer faculdade de artes cênicas? Não recomendo. Eu não me arrependi de não ter feito cinema, de não ter feito artes cênicas. Eu acho que é importante você ter uma faculdade um pouco mais quadrada, entre aspas, Uhum. que pode estar relacionado a algum curso que te dê um sustento, né? E a sua vida artística você pode perfeitamente ir lidando com ela em paralelo e de repente até vira, né? O jogo até vira, que foi o meu caso. Fiz uma faculdade mais Caxias, digamos assim, mas hoje é um diploma que eu tecnicamente nem uso. Eu uso muito mais o meu DRT, porque hoje o meu ganha-pão, a minha profissão é, de tempo integral é a dublagem. Mas
como é que eu fui parar, né, dessa questão do DRT para dublagem? Uhum. Estava eu no metrô de São Paulo, indo para o meu estágio, que, como eu contei, estava fazendo faculdade de Relações Públicas, eu estava fazendo estágio, Vivian, numa área, olha só, como você é de Brasília, deve estar muito acostumada às repartições públicas, né, ao mundo governamental. Então, um dos meus primeiros estágios na época da faculdade foi no Ministério da Fazenda, aqui em São Uhum. Paulo. Pensa numa pessoa infeliz. Eu indo para aquele Ô, estágio, dó. esperando aquele metrô, para aquele estágio que não tinha nada a ver comigo. E eu servi cafezinho para muita gente importante que está na política hoje, hein, gente? Tenho muitos spoilers. Mas, enfim, eu estava ali só para cumprir tabela mesmo, nem sabia o que estava fazendo lá. Então, eu estava ali, naquele dia, esperando o vagão chegar, esperando o metrô, e tinha uma propaganda na plataforma do metrô, que era curso de dublagem com DRT, inscrições abertas, tarará. Meu, naquele momento, bugou a minha mente, porque eu falei, cara, dublagem, eu sempre gostei de dublagem, Freakazoid especificamente, que foi dublado pelo Guilherme Briggs, Uhum. foi o desenho da minha infância, Pequena Sereia, várias outras coisas que eu sempre comento, mas assim, Freakazoid marcou muito, porque o Briggs, ele fazia um show totalmente à parte, ele fazia uma localização dele, ele botava o Uhum. Freakazoid falando com sotaque nordestino, eu falava, mano do céu. Meninas Superpoderosas também era um desenho incrível nessa época, que usava a dublagem super como um recurso a mais. Como eu já gostava de tudo do universo relacionado à arte, dublagem não era diferente. E em algum momento eu devo ter escrito, assim, em algum lugarzinho, objetivo de vida, quero ser dubladora. E, em algum momento eu falei, nossa, dublagem tem tudo a ver comigo. As pessoas já falavam que eu tinha voz bonita, então tava lá. Uhum. Só que era aquele sonho que estava na gaveta, e de verdade, Vivian, eu não lembro de ter procurado por isso. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um blog, lembra, no nosso tempo, assim, era mais blog, né? Início, Tô anos ligada. 2000, do blog, vlog, não sei o quê. Em algum momento eu posso ter procurado isso. Eu lembro que eu vi a única memória que eu tenho era um blog que era uma dubladora, era uma entrevista com uma dubladora e ela descrevendo como é que era o dia a dia dela. Tipo, então entra no carro, abaixa o ar-condicionado para não ficar com dor de garganta. Opa, agora ela vai para mais um estúdio, que correria, não sei o que. E era assim, esse blog. E era a única informação que eu tinha sobre dublagem. Eu achava que não tinha curso, nem fazia ideia. É, tipo, Então, quando como eu as vi aquela. pessoas chegam nisso, né? Assim, a dúvida. Tipo, quero fazer isso, mas como é que chega nesse ponto que você é chamado pra fazer isso, né? Tipo, Exato. E eu acho que antigamente nem devia ter. Assim, mais antigamente era talvez aquela panelona lá, que eles se conheciam entre eles. Depois eu fui estudar, eu vi que muitas pessoas vinham da radionovela e tudo mais, mas assim, esse esquema de curso, acho que ele se popularizou mais dos anos 90 para frente. Claro que lá atrás também já tinha, mas eu lembro que até era uma polêmica. Quando eu comecei a fazer esse curso, e agora sim voltando para a cronologia, era uma polêmica mesmo, porque os dubladores não estavam aceitando essa estrutura de curso e tudo mais. Novamente, sempre teve nossa. a minha mentora, a Márcia Gomes, ela começou na dublagem por um curso, e isso é década de 50, 60, é muito tempo atrás. Então, é claro que tinha, mas de alguma forma as pessoas começaram a perceber que isso podia ser um negócio muito maior, e o exemplo disso era esse anúncio que eu vi. E aí, na hora que eu vi o anúncio, parece que alguma coisa desbloqueou na minha cabeça, mas aí eu falei, meu, isso vai me dar o DRT, e isso vai me dar a dublagem, que era um sonho esquecido, fechou, é isso, vamos para cima, vou sair desse estágio maldito, tá tudo certo. Porém, eu também achei bom demais para ser verdade. Porque eu falava, meu, DRT, eu tô vendo pelos meus amigos aqui que estão saindo do teatro comigo, cara, ninguém tava conseguindo tirar o DRT, o pessoal fazia banca, não passava, tinha Complicado. gente que mandava a documentação para outro estado, perdia tudo, perdia dinheiro, era um bagulho assim super incerto. E aí eu falei, cara, como é que esse homem, sei lá, acho que depois eu fui descobrir que era um homem mesmo, né, o dono do curso, como é que essa pessoa está propondo duas coisas super difíceis, entrar para dublagem, que é uma super panela, e com DRT, bom, eu achei que era a maior furada, mas eu falei, vou mesmo assim, porque eu tô tão desesperada que eu preciso me agarrar em alguma coisa.
E eu estava certa, porque o curso era a maior furada de todas. O cara estava sendo Eita, processado por todo mundo. O DRT quase ficou apreendido também por questão de documentação. meu Deus. Não, foi uma. Meu Nossa, Deus, Vivian, o não, deu desespero que eu tudo estaria. erradaço. A gente está acostumado com a Fátima Mourão, que é a nossa parceira, né? Para quem não sabe, eu e a Vivian conhecemos a Fátima Mourão. E não, ele não era a Fátima Mourão. Ele era um cara, assim, que estava nas listas mais obscuras do mundo da dublagem e persona não grata. E aí eu fui aprender com esse cara. E no fim das contas, não me arrependo. Eu gosto que na minha vida é sempre aventura, entendeu? Então, eu aprendi da forma mais hardcore, com o estúdio que estava quase fechando o tempo todo, e na verdade eu acabei fazendo disso uma oportunidade, porque quando a gente terminou o curso, ninguém queria trabalhar naquele estúdio, porque o cara não pagava, super atrapalhado. E aí ele chegou num ponto que ele começou a empregar os alunos que cobravam menos, tudo errado, fora da Sim. tabela, Aham. tudo que eu posso imaginar de errado, rolava lá. Mas aí eu saí do curso, esse dono do estúdio, que também dava as aulas, percebeu que eu tinha um destaque, que eu já tinha, assim, rapidamente me encaixado na lógica da dublagem, aprendi o cinco, aprendi tudo legal, tinha uma interpretação boa, diferente de outras pessoas, de outras turmas, que nem faziam teatro, eu já vinha de uma base, Sim. então ele percebeu que eu me destacava e falou, Bia, amanhã o estúdio é seu. Você vai dirigir, você dá aula, você vai. E eu olhando para a cara dele, tipo, o DRT não tinha chegado e o cara me deu um Uma estúdio na minha responsa mão gigante. gigante. E te digo mais, hein? A gente começou com uma brincadeirinha e agora eu lembro que dá para fazer um link certinho. A gente começou, gente, para quem não sabe, antes da entrevista eu comecei a falar dos meus cabelos brancos, que eu estou assumindo, tô que nem a Fátima. A Fátima também assumiu os cabelos brancos, eu imito tudo ela, tudo que ela faz eu imito. E só que eu tinjo o cabelo desde essa época, porque nessa época meu cabelo ficou todo branco. Imagina uma jovem de 20 anos, em questão de uma semana, tava as raízes como tá Meu hoje, assim. Deus, estresse. Era um estresse absolutamente inacreditável, porque eu não tinha base nenhuma, tinha que lidar com um estúdio que já estava com vários problemas internos, técnico que sabotava a coisa, todo mundo querendo me prejudicar, porque eu representava meio que um. Agora vamos trabalhar, pessoal. Aí falava, ah, você é nazista, me chamava de Hitler, só Meu porque eu queria Deus! fazer o bagulho acontecer, entendeu? No fim, ficou todo mundo amigo, todo mundo me agradeceu, todo mundo tirou o chapéu, falou, Bia, você é muito guerreira, cara. Você pegou uma situação absurda e os filmes que saíram depois, modéstia à parte, tá? Depois da época que eu entrei para depois, super, era outro padrão de qualidade, os clientes elogiavam, o meu chefe elogiava. Então, assim, se você está passando por uma fase difícil na sua vida, meu amigo, que está ouvindo essa entrevista, calma, segura na mão da deusa Freya aqui e vai, porque Exatamente. são as fases mais desafiadoras, mas os grandes benefícios também vêm todos disso. Tudo que eu sei de dublagem hoje é dessa época. E tinham outros alunos trabalhando nessas mesmas condições, e são pessoas enormes na dublagem hoje. Então é muito legal. É muito legal que, mesmo esse começo difícil, ele, né, você está sendo treinado literalmente a ferro e fogo e os benefícios virão. E esse foi o começo, Vivian. Uhum. Hoje, depois dessa fase, acabou que eu também teve uma época que eu não aguentava mais, eu acabei saindo desse estúdio e fui Isso, trabalhar com a minha desculpa, família. isso foi tipo mais ou menos que ano, assim, só pra uma noção temporal aí? 2007, 2007, 2007, por 2008. aí, entendi. Que foi o ano que eu terminei a faculdade. Então, era um objetivo meu. Como eu estava meio perdida, eu falei, eu quero ter uma formação dupla. Eu quero, no mesmo ano que eu tirar o meu DRT, eu quero estar com o Terminar a diploma na mão. faculdade. E aí eu saí com uma formação dupla, preparada para tudo. E E como você disse, é, forjada a ferro e fogo, assim, então aprender todas as dinâmicas ali do estúdio de dublagem na marra uhum. e ter que aplicá-las, né? Porque se você foi colocada como diretora, e assim, você citou, né, a sua experiência com teatro, então, assim, eu sei que é uma questão mais ou menos estabelecida na dublagem, de que, tipo assim, é muito importante essa base teatral, e você reforça isso também, né? De que essa base teatral com certeza faz muita diferença, né? Não Ou um diploma, coisas paralelas. mas ter muitas horas de palco, ter uma mentalidade de ator mesmo, uma mentalidade, porque a grande sacada da dublagem, Vivian, é quando você consegue se autodirigir.
quando você não precisa necessariamente mais da figura do diretor. Claro que é fundamental, tá? Eu não estou sabotando nada disso. Mas tem situações em dublagem que você, ou por questão de rapidez, ou por questão de você também ajudando ali no processo, o próprio dublador pode, sabe, agilizar e já ir fazendo. Tem diretor que só fala, meu, valeu, meu, faltou articulação aqui. Ele fica só conduzindo detalhes técnicos. A Corrigindo dublagem, ela pequenas tem um ritmo, coisas, assim, idealmente. a dublagem, ela tem um ritmo muito rápido. Você não pode chegar lá super uma página em branco e o diretor vai. Não, não, você já tem que chegar com o seu produto. Falo para os meus alunos, já tem a sua voz de galã, voz de mocinha, voz de bruxa, voz de velho, já tem que ter todo esse repertório na cabeça, uma base de interpretação que combine com essas vozes que você vai precisar e que dê o mínimo de trabalho possível para o diretor, entendeu? Então, se você não tem uma base teatral, você vai, por exemplo, tem gente dos meus alunos, eu sempre cito o Martim como um case. O Martim é um aluno que eu adotei, ele veio morar aqui em São Paulo, morou até no meu apartamento uma época, é aluno da Fátima também, é parceiro da Fátima com a parte empresarial da dublagem, ele é super multiuso, assim. E ele não tem a base teatral. É um super talento? É. Ele é um super talento. Eu brinco assim, é o homem das mil vozes. Ele faz voz que parece que você está conversando com um senhorzinho de 80 anos e não é caricato. É uma voz, ele vira um velho, é inacreditável. Uhum. Ele vira uma mulher, se ele quiser. Ele começa a fazer umas vozes que você fala, meu, parece que eu estou conversando com uma tiazona. Só que, quando ele entra no estúdio, o fato dele não ter vivido a parte teatral, em algum momento ele dá uma engasgada. Ou quando eu treino ele para ser diretor, em algum momento ele não consegue, ele sabe o que ele quer falar para mim, ah, mas ele não encontra a palavra, Hum. sabe? Mais assim, mais assado. Não, mais forte. Não, mais forte o quê? O quê? Mais dramático, né? Então, assim, você viver no ambiente teatral, você fazer parte de um grupo amador, nossa, são as bases que você vai levar para dentro do estúdio. O estúdio a gente não tem tempo de pensar muito sobre aquela obra. Você tem que ter outras bases. Tipo, como eu já fiz, sei lá, Shakespeare, putz, eu bati o olho aqui nesse filme e eu já reconheci os mesmos gatilhos gravando. A gente tem que sacar muitas É um coisas ritmo muito muito rápido. acelerado, né? É um ritmo muito acelerado. Exatamente, a gente tem que entregar um filme inteiro em 3, 4 dias. Agora mesmo, terminando de conversar com você, eu já vou entrar num estúdio, vou gravar em meia hora uma comédia super difícil, assim, né? É aquele ritmo americano, sitcom uma atrás da outra. É assim. Então, para você ser bom e rápido, o mercado não vai te dar esse tempo de aprimoramento. Você já tem que vir pronto para o mercado. Então, gente, façam todos os cursos, treinem muito em casa, façam teatro, principalmente para videogame. Uhum. Videogame, para quem não sabe, é diferente de todas as outras dos outros tipos de dublagem, porque qualquer dublagem, animação, série, filme, você dubla com a imagem. Então você tem a preocupação de sincronizar a voz e a preocupação de ficar olhando ali para o texto traduzido e ficar encaixando esse texto traduzido na boca de quem você está dublando. A Uhum. dublagem de videogame, ela não tem a imagem. A gente só tem o áudio e o texto traduzido. Então, isso dá muito mais margem para a sua interpretação. E exige muito mais de você, porque É você porque não você não tem a tem imagem. referência visual, né? Pois é, em outra entrevista, a dubladora falou que dublando videogame, às vezes você só tem, digamos, a boca do personagem. E aí eu fico tipo, não sei se isso Nem ajuda isso, mais ou amiga. menos, do que não ter imagem nenhuma, porque assim, só a boca do personagem não vai, assim, visualmente não é uma referência tão assim, sabe? É isso aí, dublar videogame é onde você mais. Eu, por exemplo, às vezes eu me sinto num palco fechado e tudo preto. É literalmente a experiência mais próxima de teatro, dublar videogame. E esses jogos, como eu, por exemplo, faço muito jogo de guerra, o próprio, literalmente, o God of War, Uhum. tem uma coisa mais épica. Tem muitos jogos hoje em dia que tem essa coisa épica, porque é uma guerra e é uma luta, e sim, o jogo tem muito essa vibe. É um Sim, herói. uma Isso é saga. mais grego, sabe? Isso é mais dionisíaco. É isso. É Uhum. muito mais teatral do que a gente imagina. Por isso que eu falo pro Martim, principalmente, ele sempre me pergunta, Bia, não ter feito teatro vai me impactar? Porque ele conseguiu o DRT
por horas de estúdio, entendeu? Uhum. Mas eu falo pra ele, vai, Em algum vai. momento vai, pelo Um menos. momento vai, porque você vai falar qual é a base disso, o que que veio até relação com o seu próprio corpo, sabe? Tipo, Uhum. coordenação motora, relação com os outros, que o teatro é tudo coletivo, quando você vai para o mundo do estúdio é tudo mais individual, mas que bom que é individual, mas você tem que saber respeitar os outros, saber. O teatro dá tantas bases, então eu falo, não tem como pular, mesmo que você já tenha o DRT, porque você conseguiu de alguma outra forma, volta atrás, faz teatro. Eu quero voltar a fazer aula de teatro, então, gente, não pulem o teatro. Perfeito. Então, Beatriz, aí agora eu queria focar um pouco mais nessa questão, assim, da relação, né, que você mencionou entre o dublador e o diretor. Porque você disse que, assim, idealmente o dublador deveria conseguir meio que se autodirigir, né, conseguir ele já vir com uma bagagem, para não precisar de tanto apoio e direcionamento do diretor. Mas, a princípio, a Isso. figura do diretor, ela tá sempre presente, certo? Mesmo que só, Sim, assim, dando o ok. Porque é essa, digamos assim, o foco principal assim do meu trabalho, que é o que eu busco entender melhor é esse papel do diretor, a relação do diretor e do dublador, entendeu? Não sei se, porque, assim, eu assisti uma entrevista do Wendel Bezerra, e ele tava, né, descrevendo um pouco o trabalho do diretor, né? Como ele é o primeiro que, a princípio, tem contato com o roteiro e com o filme vindo diretamente do cliente, essa coisa de você começar já a pensar e buscar, selecionar as vozes, se elas já não vierem, né, claro, pré-selecionadas, como é o caso de alguns clientes, de fazer esse link, né, do filme e de vozes que você ali já conhece para poder ir chamando e meio que montando o elenco. Se você acha que tem alguma liberdade criativa, um pouquinho a mais, assim, do diretor para poder, né, brincar um pouco com as adaptações, ou você acha que ele tá mais ali uma função mais técnica, de tipo, meio termo entre o cliente e os dubladores, e vamos gravar, tá bom, tá ruim, é isso? Como você vê essa relação, assim? bacana. Esse vai ser o foco do seu trabalho, vai A ser o princípio, enfoque. sim, Tem um livro do Nelson Machado, eu acho que é um dos poucos livros, se não o único, que fala sobre a história da dublagem. Eu tenho ele em casa, se você precisar. Vou Chama Versão procurar. Brasileira. Mas então, é um livro que antes ele comercializava, depois ele só começou a dar para amigos, ele meio que não Difícil. existe. Então, mas assim, são causos da dublagem. Uhum. Mas nesses causos do Nelson Machado, para quem não sabe, Nelson Machado é a voz do Kiko, do Chaves, nesses causos se confunde, né, a vida pessoal dele com a história da própria dublagem, porque a mãe dele era dubladora da época da AIC, que é a BKS hoje, né, o mesmo lugar, só mudou de nome. Então ele acompanhava a mãe desde essa época. E então a vida dele já é a dublagem, né? Perfeito esse enfoque. A relação do diretor na dublagem, ela pode ser ou absolutamente discreta, e eu não gosto quando é assim, tá? Mas às vezes na correria, ou quando é um trabalho mais simplista mesmo, vamos ser sinceros, né? Tem trabalhos que exigem menos. Uma série que você já dubla há muito tempo, que é quando você já entrou em simbiose com aquele personagem. A Uhum. Jenny Marsh é uma apresentadora de reality show sobre reformas e construção. Eu dublo essa mulher há mais de 10 anos, gente. Eu já conheço as Nossa. respiradas dela, já conheço tudo, entendeu? Então, o diretor, ele basicamente só vai pedir para você parar. Ele já saca isso, ele já saca quando ele está diante de um ator que já está totalmente preparado para fazer aquilo. Então, ele não vai te dirigir como se você fosse um novato, ele vai te dar a liberdade para seguir em frente e só entrar quando realmente for estritamente necessário. Se você, tipo, espirrou no meio da gravação, opa, essa não valeu. Mas, basicamente, tem que ser, né? Até por conta do ritmo de entrega. Outros trabalhos a gente tem mais tempo e a gente consegue ser mais ourives, digamos assim, né? Ser mais lapidar a joia como deve ser, como pode ser, e não só sair gravando e metendo louco, né? Eu sou meio famosa por isso, eu adoro gravar de primeira. Para quem não sabe, no mundo da dublagem tem três passadas. Na primeira você assiste, na segunda você marca as pausas e na terceira você grava. Eu gosto de já sair gravando quando são esses personagens que eu sei que já. E eu não sou a única, gente. Muita gente faz assim por algum motivo. Tipo, já saquei.
porque a dublagem ela é uma coisa mecânica cerebral. Quando você pega o jeito, não é, ai, como eu sou incrível. É muito possível fazer Você já automaticamente. meio que entra no modo ali, você já ativa. Entra no módulo. Aliás, é a única coisa que eu sei fazer na vida, gente. Eu sou atrapalhada para tudo. Mas meus alunos são, mas para dublar, eu encaixo muito rápido nesse módulo e é fazível, é possível. Uhum. Então, outros trabalhos não. Outros trabalhos pode ser exigido mais. Novamente, o God of War foi isso. Esse último, né? O diretor, a gente refazia assim duas, três vezes, coisas que já estavam ótimas, sabe? Mas era sempre buscando aquele algo a mais, era sempre buscando aquele algo a mais. E eu não posso falar os nomes porque eles não deixam a gente falar, mas eu agradeço muito a esse diretor, porque esse ano até ganhei prêmio de melhor performance coadjuvante em Sim, videogame. Eu fiquei muito feliz, porque é mérito do fulano, não posso falar o nome dele. Pesquisem lá, quem dirigiu God of War Ragnarok. De buscar aquela excelência mesmo. Eu, no meu piloto automático, já ia ficar legal, entendeu? Ah, beleza, já fiz essa personagem, já sei fazer. Mas ele trouxe um outro patamar de, cara, isso é o maior jogo dos últimos tempos. Não tem que ficar, sabe, tem que ficar não tem que ficar bom, absolutamente decente, tem que ficar excepcional, assim. acima do nível, exatamente. Então, a gente encontra essas duas realidades. Já encontrei trabalho em que não podia mexer em nenhuma vírgula. Quem determina mais isso é o próprio cliente, tá? Por serem, às vezes, produtos relacionados à religião, então é uma citação da Bíblia, então tem que ser certinho, não pode mexer nada, nada, nada. Já peguei trabalhos que o diretor tomou uma liberdade criativa lá Fricazoide, a lá de Guilherme Briggs, e ele falou, Bia, vamos enlouquecer aqui. E era um reality menos expressivo, assim, então a gente viajou na maionese, mudou tudo, botou gíria, sabe, a mulher era americana lá num contexto super específico e a gente falando gíria de carnaval, lembro que na época era carnaval. Vamos pra frente que atrás é gente, vamos que vai, botar uns negócios nada a ver, mas que deu um tchan num reality que era super sem graça, sabe? Mas é isso aí, Vivi. Então tem todas essas possibilidades mesmo, mas o mais comum é esse rapidão, vamos que vamos, e a pessoa já espera que você tenha uma interpretação incrível, e na prática ela só vai corrigindo questões técnicas de síncro, de articulação, e é muito comum também, é meio escondido, né? Ninguém fala, mas é muito comum a gente se autodirigir em alguns estúdios também. Tá só você e o técnico. Por isso que eu falo, você tem Ah, que estar entendi. preparado Às para vezes realmente tudo. não tem a presença do Às vezes não diretor. tem, porque quer economizar, ou acordos. Eu já fiz acordo com o estúdio que, tipo, ai, tá bom, pode me pagar menos, porque a autodireção você teria que receber mais, entendeu? Você tá fazendo um Hum, trabalho duplo, você tá é, se dublando, se dirigindo, então existe um valor a mais. Mas como eu já contei para você que a minha origem é super lenta, eu já trabalhei até de graça, então eu falo, ai, tá bom, vai. Deixa eu me coisas da autodirigir vida. aqui. Era um estúdio camarada e, gente, já rolou de tudo. Mas rola isso também, sabe? Tem estúdio que, para economizar, para não sei o que, bota só os técnicos mesmo. Aí o dublador se posiciona. Ai, não aceito dublar nessas condições. Ok. Aceito dublar nessas condições. Ok. E eu acho que é isso. Tem que estar sempre preparado para o mais difícil, porque daí se o mais fácil vier, beleza. É, e durante a pandemia? Porque, tipo assim, durante a pandemia eu sei que, né, essa coisa do home studio, né, prevaleceu muito, a galera teve que dar seus pulos ali, fazer para conseguir gravar em casa. Mas aí, como é que fica essa questão da direção nesse sentido, nesse âmbito? Realmente não existe? Não, 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 mesma coisa. O técnico estava em um estúdio, o diretor em outro, às vezes até na casa dele, o dublador na casa dele, então triangulava, mas sempre com a figura do diretor. Uhum. Novamente, com exceção de algum estúdio mais excelente que já fazia esse esquema de autodireção no presencial também, entendeu? Uhum. Mas sim, muita gente isso é péssimo para a nossa profissão, tá, gente? Eu quero voltar a trabalhar como direção de dublagem também, então não estou elogiando isso, mas muita gente nesse cenário de pandemia também repensou a figura do diretor para todas as produções, sabe? Porque no fim o técnico estava ali meio que fazendo tudo e tinha diretor que era só, ah, ok, valeu, ok, próximo, ok. Não fazia grandes diferenças ali. Eu lembro que teve uma época que isso foi colocado, tipo, ah, vamos pagar um pouquinho a mais para os técnicos
que também estão tendo um trabalho em dobro, porque quando você grava remoto, mesmo que o dublador faça certinho em cima da imagem, tem um delay do tempo da internet chegar. Então, o técnico tem que ajeitar tudo, Tem dá que muito checar mais tudo trabalho também, pro né? técnico, Ah, dá muito mais entendi. trabalho. Então, isso foi um rumor na época da pandemia, tipo, vamos deixar um pouco a figura do diretor de lado e vamos colocar bons dubladores com bons técnicos e vai ser isso. Mas não dá para fazer isso, porque é isso, o diretor, no fim das contas, é super importante sempre, sempre. Tem muito detalhe, mesmo uma produção mais simples, nossa, dá muito erro. Você tem que, sei lá, tem dublador que faz uma pronúncia, sei lá, de um nome de um personagem, Henry. Aí no final do dia, outro dublador vai falar Henry, sei lá, Henry. Uhum. Aí você vai assistir o filme, cada um tá falando uma coisa. Então, a figura do diretor é literalmente como um maestro de uma orquestra. Tem que ter alguém com uma visão de fora, unificando todos os pontos. Então, na época que existiu esse rumor, eu falei, gente, eu entendo que a gente, às vezes, que já tem essa perspicácia de conseguir meio que se autodirigir. A gente tem, às vezes, essa sensação, esse diretor não tá fazendo nada. Mas é mentira, porque você tem que ter a big picture, entendeu? O Isso. filme a dublagem é composta de um elenco inteiro que precisa estar coeso, e mesmo quando a gente acha que a gente está dominando ali e sabendo fazer tudo, não, tem muito detalhe que passa, tem muito sincro fora da boca, tem falha, assim, então achei que foi um exagero de Querendo querer incorter. É, economizar na época da pandemia, e não, a figura do diretor não ela é imprescindível, não é substituível. ótimo, ótimo, ótimo. Muito, muito bom a gente ter passado por esse ponto. Cadê? Deixa me ver. Ah, então aí, ainda falando, né, sobre o diretor, eu queria que você falasse, então, digamos, algumas características. Você já meio que falou um pouco, mas, tipo, algumas características que você acha são, assim, muito importantes no diretor, que fazem a diferença num bom diretor. Então, Vivian, eu amei que o seu enfoque, essa relação com o diretor, porque é isso mesmo, não só tem pouquíssimo material sobre dublagem em si, material, até brinco com o Martim, tipo, a gente tem que lançar um livro sobre a dublagem, porque embora já tenham algumas coisas, é muito incipiente, é uma história muito rica, e acho que não tem mesmo, porque o dublador está sempre tão sem tempo, que a gente não vou montar isso, vou parar para pensar o que está acontecendo. Eu gosto muito de dar aula, para quem não sabe, eu dou aula online também, porque é mais ou menos com esse papo que eu tô tendo com a Vivi. Faço muita live. Eu gosto de ter esse tempo de refletir sobre um monte de coisa que eu vivo nos bastidores e você não tem para quem falar. E às vezes você nem pode falar por algum contrato, alguma coisa assim, mas são histórias muito ricas, tanto para o bom quanto para o ruim. Essa semana eu ouvi um podcast, aliás, assisti, né? Era um MesaCast. Eu esqueci o nome do podcast, mas é um desses bem grandões, bem famosos. E tava a Selma Lopes, que, para quem não lembra, é a voz da Marge, do Simpsons, e Uhum. tantos outros personagens, contando uma situação absurda que ela viveu, de uma sabotagem. Tiraram ela da voz da Marge, e uma situação horrível de maldade dentro de estúdio. Ela foi Uhum. sabotada por um técnico, que na verdade depois aquilo virou o dono do estúdio, que tirou ela da personagem. Meu A melhor Deus. amiga dela pegou a personagem, não falou nada. Foi uma trairagem combo, e uma pessoa gigantesca como a Selma passou por isso. Sim, Eu, recentemente, também passei por isso. Estou, assim, cuidando das minhas cicatrizes, dos meus machucados, porque eu também tive uma situação insana num estúdio que eu estava bombando e me cancelaram do nada por uma coisa muito besta, ou seja, eu acho que eles já queriam me tirar e usaram um pretexto bem idiota para tirar fora. justificar. E, e foi uma coisa horrorosa. Eles ligaram para outros lugares para tentarem me cancelar. E a minha boa sorte é tão grande, Vivian, que os outros estúdios falaram não. A Bia é gente boa, a Bia é das nossas. Então, nenhum estúdio me cancelou e só aquele estúdio me cancelou. E eu quero muito um dia fazer uma entrevista que nem a Selma Lopes e contar, falar os nomes, porque daí passou muito tempo. Aí ela Abertamente, pôde. sim. Mas assim, existe muita coisa boa no mundo da dublagem, amizades verdadeiras, gente que casa, gente que
né, tem vínculos assim, a Márcia Gomes, eu chamo ela de mãe, né, tem vínculos verdadeiros, tá? Porque é uma profissão que a gente depende muito um do outro. O diretor tem que gostar de você para te colocar no trabalho. Tem muita gente na dublagem, eles não lembram o nome de todo mundo. Você tem que se fazer marcante, você tem que se fazer, sabe? Eu gosto de fazer um mini stand-up quando eu estou dentro do estúdio, sabe? Entre uma fala e outra, entre uma coisa e outra. É para a pessoa lembrar, putz, eu vou chamar a Bia não porque ela fez videogame famoso, não porque ela quase foi a voz da Alexa, que é uma outra história, é porque ela é engraçada. Eu vou Ela é chamar gente ela aqui porque, boa. cara, é isso. A pergunta foi: qual é a principal característica para um diretor? Ser gente boa. Ser gente boa. De um bom técnico, ser gente boa. De um dublador, ser gente boa. Porque você pode ter o maior talento do mundo. Se você for, desculpa o palavrão, um filho da puta, em algum momento você vai cair fora. Ou você até vai ter a fama, os fãs, não sei o quê, mas tudo que alguém pesquisar de você, fulano de tal, vai estar ali do lado. Ai, o cara é arrogante. Ai, o cara, você vai perguntar para alguém dos bastidores, esse cara, meu, tem gente, até que eu citei aqui nessa entrevista, que tem um nome lá em cima e qualquer pessoa que você pergunta nos bastidores fala, meu, esse cara é um cuzão. Então, serve ter uma fama As assim? relações pessoais, realmente, então, elas têm um papel muito, muito Na fundamental dublagem, na dublagem. mais do que em qualquer outro setor que eu já tenha visto. É importante para tudo, empresa, Sim. tudo, tudo, tudo. No fim, você vai. O pessoal fala o contrário, né? Que você vai ficar com quem é mais eficiente, você vai ficar. Eu discordo. Você fica com quem você sabe que é de bom coração. Porque, mesmo que a pessoa não tenha as características técnicas, ela, você com paciência e treino, você consegue alinhar a Uhum. pessoa. Desculpa, o filho da puta você não alinha. Ele pode te dar um produto de diamante, de ouro. Você vai ter dor de cabeça, você não vai dormir, você vai Estresse. sentir apunhalado pelas costas. E o mundo profissional, de um modo geral, ele é regido por leis de animalidade. Seja a vaidade, seja eu preciso do sustento, eu preciso desse dinheiro, senão eu não como. Então a gente vive um pouco em altos e baixos de, esse trabalho deu sucesso, eu sou o máximo, eu ganhei um prêmio, que legal. Aí no dia seguinte você é cancelado, e aí a sua vida acabou e você não tem razão para viver. Então, eu falo muito de budismo para os meus alunos, que é a minha base da vida. Você precisa de bases, porque a dublagem é isso, a dublagem são altos e baixos de todas as categorias o tempo todo. Tem horas que você olha na conta bancária e fala, meu Deus, tem 50 mil na minha conta, tô milionária. Aí dá 3 meses, o trabalho desaparece, você está pedindo dinheiro São emprestado tudo de fases, novo. né? É assim. Então você tem que ter bases de quem você é, da sua personalidade. O que aconteceu essa semana? Como eu estava falando, eu me dou bem com todo mundo, mas eu tenho 2 ou 3 pessoas que eu não trabalho junto como diretor em hipótese nenhuma, porque são pessoas que me fazem sentir um gelado no coração absurdo durante a escala. Dublagem é arte, é coração, você tem que estar com o estado de vida lá em cima. O meio artístico, eu acredito muito nisso. Você tem que estar saltitando como uma criança. O seu coração tem que estar saltitando como uma criança, como quando você está produzindo. Não pode ter nenhum clima sombrio. E tem 2 diretores que, assim, eu não trabalho em hipótese nenhuma, porque eu já saí do estúdio, assim, chorando, literalmente chorando por causa dessas pessoas. Então eu falo, para mim não serve, eu posso estar sem dinheiro, mas eu não trabalho com essas pessoas. E ontem eu tive que recusar os dois diretores que estão na minha lista, assim, do mal. É, Foi até uma coragem para mim, porque eu tive que me posicionar. Geralmente eu sou meio bunda mole, eu dou um jeitinho e continuo fazendo as coisas. Mas ali eu me posicionei. Falei, esses dois não. Então eu perdi um trabalho, deixei passar, expliquei para o pessoal do estúdio, mas eu falei, com essas pessoas, sem condição. Então esse é o grau de importância do diretor, né? Tem pessoas que a gente chama de mãe e tem pessoas que a gente não consegue trabalhar.